Vamos fazer uma análise bem simples e bem rápida. Se evolução ocorreu, você deveria encontrar essas camadas com rochas, camadas de rochas, com fósseis específicos, fósseis característicos de cada uma dessas camadas. Se evolução não aconteceu, isso não iria ser encontrado, o que é o caso até o presente momento. Mas vamos supor que ainda possa ser encontrado. Nós não pesquisamos o suficiente. Vamos dar essa possibilidade. Mas vamos pegar uma outra possibilidade que seria muito interessante. O que aconteceria se nós encontrássemos em camadas, numa camada específica de rocha, várias formas de vida totalmente diferentes, fossilizadas na mesma camada? Lembrem-se que eu disse que fósseis se formam em situações anormais, em situações catastróficas. Quando um animal ou uma planta morrem numa situação catastrófica, existe um potencial de fossilização. Não estou dizendo que todas as vezes ocorre a fossilização, mas o potencial está ali. Quando uma planta ou um animal ou um ser vivo morre numa situação normal, normalmente ele se decompõe. Não sobra praticamente nada. Olha alguns exemplos interessantes do que nós chamamos de fósseis, de cemitérios de fósseis. Aí você tem um cemitério de fósseis, fica em Agate Spring, no estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos. Você tem fósseis de peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, todos juntos. Quando você pega um outro, que é bem interessante, fica na região de Lance, no estado de Wyoming, lá nos Estados Unidos, você encontra nas mesmas camadas, no mesmo grupo ali assim, peixes, anfíbios, Champsosaurus, que era um tipo de crocodilo de bico fino, tartarugas, lagartos, cobras, crocodilos, pterossauros, dinossauros, aves e mamíferos, todos fossilizados juntos. Quando você pega, por exemplo, uma outra região, que é o Grand Staircase Escalante, que fica no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, você encontra no mesmo pacote plantas, corais, caramujos, tubarões, peixes, salamandras, rãs, tartarugas, lagartos, pterossauros, dinossauros e mamíferos, todos juntos na mesma rocha. Alguns casos bem interessantes nós temos por aí. Lá na Transilvânia, na Romênia, você encontra um cemitério muito grande de aves. Parece que um bando todo de aves foi soterrado de uma vez só. Quando eu li o artigo, eu fiquei até impressionado, porque ele fala de uma colônia de pássaros e aves fossilizados. Ele disse que... Aves não, ovos fossilizados. Ele disse que o que aconteceu é que deu uma grande tempestade, todos os pássaros e os ovos caíram no chão, foram soterrados e viraram fósseis. Eu falei assim, rapaz, que baita tempestade essa daí deve ter sido, né? Porque pegou um monte de pássaros desprevenidos. Agora, o que eu quero mostrar com isso é que o registro fóssil, quando ele mostra do cemitério fóssil, ele mostra que, por exemplo, dinossauros e mamíferos foram contemporâneos. A pergunta que nós precisamos fazer é que tipo? Os iguais de hoje ou os diferentes do de hoje? Então nós precisamos avançar um pouquinho mais no estudo do registro fóssil. Para isso nós temos que voltar na questão dos chamados fósseis vivos. Eles existem. Sim, os fósseis vivos existem. Nós temos aí um exemplo dos selacantos. Segundo os evolucionistas, esses peixes teriam vivido há 350 milhões de anos e teriam sido extintos há 70 milhões de anos. Só que em 1938 foi pescado um selacanthus vivo. Em 1952 pescaram outro selacanthus vivo. Em 1987 já haviam filmado um cardume de selacanthus nadando nos oceanos. Em 1995 nós já sabíamos que tinham dois grupos, que nós chamamos de famílias, ou seja, um grupo de selacanthus que vivia perto da África do Sul e um outro grupo que vivia lá na Indonésia. Selacanthus. Então, selacanthus, quanto eles sempre foram. Então você olha no registro fóssil, nesses supostos 350 milhões de anos, o selacanthus continua sendo selacanthus. Não houve mudança. Pequenas variações? Sim, pequenas variações. Mas nada extraordinário que fizesse com que nós olhássemos e falássemos, isso é um selacanthus, isso daqui. É fácil identificar, são selacanthus. Quando nós olhamos dentro dos mamíferos, por exemplo, nós encontramos uma quantidade muito grande deles. Esse exemplo surgiu em 2005, praticamente 8 anos atrás, no Canyon. Foi encontrado um roedorzinho lá na República do Laos, e de repente, ao comparar a estrutura, a morfologia desse animal com alguns outros do registro fóssil, nós percebemos que ali havia mais um outro fóssil vivo. Ou seja, esse animalzinho,
que já existiu no passado, estava fossilizado, permaneceu exatamente igual. Um dos mais assombrosos é praticamente o que ocorreu em 2011, uma publicação científica no mês de agosto. Foi descoberto lá na República do Palau, fica lá no Oceano Pacífico, algo muito interessante, uma enguia fossilizada. Não a enguia fossilizada, eles descobriram a enguia não fossilizada. Por quê? Esse tipo de fóssil de enguias tinha sido apresentado como uma possível resposta à evolução dos peixes. Ou seja, isso daí teria sido o básico, e com o passar do tempo foi evoluindo até virar os supostos peixes atuais. O problema é que a enguia que foi encontrada lá é exatamente igual àquela que havia sido encontrada fossilizada. O fascinante é que essas enguias fossilizadas haviam sido datadas com 200 milhões de anos. Continuam tão enguias como elas sempre foram. Nós temos uma quantidade muito grande desses chamados, portanto, fósseis vivos, onde nós podemos ver o animal como ele foi no passado e o animal como ele é hoje. Aí nós temos um caso de caranguejo, nós temos casos de libélula. Deixa eu dar alguns para você parar e pensar um pouquinho. Aí você tem um crânio de um lobo fossilizado datado com 120 milhões de anos. O crânio fossilizado é exatamente igual ao crânio dos lobos atuais. Crânio de panda gigante datado com 96 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos pandas atuais. Crânio de tigre datado com 90 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos tigres atuais. Crânio de pantera datado com 89 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das panteras atuais. Crânio de binturong fossilizado, datado com 88 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho ao crânio dos binturongs atuais. Crânio de javali fossilizado, datado com 87 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos javalis atuais. Crânio de raposa do Tibete fossilizado, datado com 86 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das raposas do Tibete atual. Crânio de hiena fossilizado, datado com 85 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das hienas atuais. Crânio de urso fossilizado, datado com 85 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos ursos atuais. Crânio de antílope fossilizado, datado com 83 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos antílopes atuais. Crânio de tigres asiáticos fossilizados, datados com 80 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos tigres atuais. A mesma coisa ocorre com leopardos, com veados, polecats, que é o tourão, zibelinas, zebras, e a lista vai. Então nós temos uma quantidade muito grande de formas de vida atuais que nós encontramos também no registro fóssil. Mas tem algo que chama muito a nossa atenção quando nós pensamos a respeito disso. Eu dei alguns exemplos para vocês, agora vamos parar e pensar um pouquinho a respeito dessas coisas. Quando nós olhamos o registro fóssil, de acordo com a cronologia que nos é oferecida, os dinossauros, por exemplo, teriam vivido na chamada Era Mesozoica. Teria ido de mais ou menos 65 milhões de anos atrás até mais ou menos uns 251 milhões de anos atrás. O fascinante é que você percebe um tipo de uma evolução, entre aspas, que nos é sugerida através de toda essa Era Mesozoica, passando pelo período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então você tem ali uma suposta evolução dos dinossauros. Alguns fatos muito interessantes aí só para você pensar. Longisquama insignis é um fóssil da asa de uma ave cujas penas são exatamente iguais às penas das aves atuais. Só que esse fóssil foi datado com 220 milhões de anos. Em outras palavras, usando a escala de tempo evolucionista, os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito e já tinha ave voando no planeta. Vamos colocar de uma forma prática. Aves e dinossauros foram contemporâneos. Quando nós pegamos, por exemplo, o Champsossauro, são os crocodilos de bico fino, foram datados com 210 milhões de anos, os fósseis que foram encontrados. Portanto, esse tipo de animal conviveu com os dinossauros. Nós temos hoje os crocodilos de bico fino, os dois formatos ainda, até os dias de hoje. Nós temos, por exemplo, o Reponomamus robustus, um fóssil que foi encontrado, uma publicação científica muito interessante tratando desse animal especificamente. Por quê? Ele foi datado com 130 milhões de anos. O fascinante é que
no estômago desse Repanomamus foi encontrado um filhote de Psittacossauro. O Repanomamus era um mamífero e o Psittacossauro, obviamente, um dinossaurozinho. Nós sabemos que mamíferos se alimentavam de dinossauros. Agora, vamos ser bem sinceros aí. Quantos programas de televisão ou em quantos livros você já viu essa informação? Não é interessante? Isso é informação científica. Agora, o que o registro fóssil está nos dizendo? Vamos pegar aqueles fósseis que eu acabei de mostrar para vocês. Crânio de lobo fossilizado com 120 milhões de anos, isso significa que lobos e dinossauros foram contemporâneos. Pergunta, por que os dinossauros foram extintos e os lobos não? Quando você pega, por exemplo, crânio de panda gigante, datado com 96 milhões de anos, isso mostra que pandas foram contemporâneos com os dinossauros. Mas por que os dinossauros estariam extintos e os pandas não? Tigre, crânio fossilizado com 90 milhões de anos. Por que os tigres não estão extintos e os dinossauros estão extintos, sendo que tigres e dinossauros foram contemporâneos? Hienas e dinossauros. E a lista vai. A pergunta é, se nós deixarmos o registro fóssil falar por conta própria, o que ele nos diria? A resposta é óbvia, ele nos diria que a evolução nunca aconteceu. O que ele nos diria é que formas de vida que existem hoje também já existiram no passado e conviveram umas com as outras. Ele nos diria que algumas formas de vida que existiram no passado não estão mais presentes hoje, ou seja, foram extintas. Isso é o que o registro fóssil nos diria. Agora, o registro fóssil não nos diz que houve evolução. Isso é o que ele não nos diz.